pelo reverendo Valmir e logo a seguir ele estará com a palavra. Pai, o Senhor nos trouxe até aqui. E o Senhor permitiu que nós fizéssemos tudo isso nesta noite. Cantar, ler, orar, depositar no gasofilácio dízimos e ofertas. Agora, queremos ouvir a tua voz. Nós já declaramos nesta noite várias coisas sobre o Senhor, sobre o cuidado do Senhor. Agora nós queremos ouvir a exposição da tua palavra. E isso Amém. Por meio do teu servo, o reverendo Valmir. Amém. O Senhor já havia determinado a vinda do teu filho. E no tempo do Senhor, o Senhor confirmou isso. E foi o Senhor mesmo, por meio do Espírito, que conduziu o teu servo na escolha do texto. E foi o Senhor, por meio do Espírito, que o capacitou a buscar fontes para que pudesse, então, construir uma mensagem. E foi o Senhor que o trouxe até aqui acompanhado da sua família. E agora certamente será o Senhor, por meio do Espírito, a se utilizar do teu Filho para transmitir a nós a tua palavra. Amém. Pai, dê a ele fidelidade à tua palavra, dê a ele clareza, Amém. Dê a ele ousadia, dê a ele Amém. intrepidez, para que nós venhamos ouvir a tua voz e sermos edificados, sermos desafiados, para que nós possamos voltar daqui a alguns instantes e dizer que ouvimos a voz do Senhor. Amém. Fale conosco, instrumentalize o teu servo. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, fique à vontade. Pode tirar a máscara. Obrigado, tá? reverendo. Se quiser. A gente tem a oportunidade de tirar a máscara aqui à frente, sente até mais leve, né? Mais aliviado. Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês nesta hora, nesta noite. É um privilégio para mim, para a minha família também. Minha mãe e minha irmã estão conosco, meu filho e minha esposa. Elielza, a irmã, Floracia, a mãe, Rosemary, a esposa, e Pedro Henrique, o filho. Pronto, já adiantei, reverendo. Quero agradecer, um privilégio poder participar desse momento tão importante. 47 anos é uma jornada, uma caminhada importante. A igreja da Pauliceia, esta igreja amada, tem uma importância especial para a minha vida ao longo da minha história. Eu não sou aqui de São Paulo, eu sou da Bahia. E cheguei aqui em São Paulo na década de 90, já faz um tempinho, né? E tive o privilégio de conhecer os irmãos da época. Tem alguns ainda que estão congregando aqui na igreja, são membros. Não são alguns, né? Tem bastante, mas tem bastante gente nova também, daquela época para cá. Na época de mocidade, época de federação da MP. E desde lá para cá, a gente teve o privilégio de conhecer e criar assim essa aproximação, esse vínculo. Então, é um prazer, uma alegria poder retornar à casa de vocês num momento especial. Agradeço ao reverendo, ao conselho, pelo convite e que Deus tenha misericórdia, pela sua graça e bondade, possa nos abençoar e que os irmãos sejam edificados com a sua palavra nesta noite. Para isso, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus lá no livro de Números, capítulo 10. Números, capítulo 10.
Eu irei fazer a leitura do versículo 11 até o versículo 13 e depois irei para o versículo 29. Números capítulo 10, versículo 11, nos diz: Aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha no deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor por Moisés. O verso 29, acompanhe um pouquinho mais adiante. Disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: Estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse: Dá-vo-lo-ei, vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Porém ele respondeu: Não irei, antes irei à minha terra, à minha parentela. Tornou-lhe Moisés: Ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar no deserto e nos servirás de guia. Se vieres conosco, fartiemos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. Partiram, pois, do monte do Senhor, caminho de 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia diante deles, caminho de 3 dias, para lhes deparar lugar no deserto, no lugar de descanso. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos. Fujam diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia: Volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. Ainda no capítulo 11, versículo 1: Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. Até aqui, depois nós iremos prosseguir à medida que caminhamos com o sermão. Meus irmãos, esse é um relato, um recorte da história do povo de Israel. E como vocês bem sabem, o povo de Deus, os judeus, foram tirados do Egito sob a promessa do Senhor de que eles seriam guiados pelo próprio Deus até a terra de Canaã, a terra prometida. E Deus, de fato, ele começa a executar o seu plano, começa a executar essa redenção de Israel, com poderes, manifestando a sua grandeza, a sua glória, não só aos judeus, mas também aos gentios, aos egípcios que eram idólatras. E Deus, de maneira extraordinária, maravilhosa, liberta o povo e começa a guiar o povo, conduzindo-o em direção à terra de Canaã, pelo deserto. Mas o povo é levado até ao pé do Monte Sinai. E ali o povo acampa-se ao pé do monte. E Deus vai preparar este povo. Ali ao pé do monte, eles recebem a lei do Senhor, recebem outras instruções, para que eles conheçam melhor a Deus e a sua vontade para esse povo. E logo mais adiante, depois de algum tempo, nós vimos aqui, 2 anos e 2 meses
o povo então continua a sua trajetória, a sua caminhada em direção à terra de Canaã, como nos diz o versículo 11 até o versículo 13. Eles saem em marcha, ou seja, eles continuam a sua jornada, a sua caminhada em direção à terra prometida. Eu gosto desse texto e de textos semelhantes a esse também, que nos traz essa história do povo de Deus, nessa caminhada em direção à terra prometida, porque a história dos judeus, a história dos israelitas, como povo de Deus aqui no Antigo Testamento, nos lembra a nossa própria história hoje também. Nós estamos também numa caminhada, nós estamos numa marcha em direção ao novo céu, à nova terra, que o Senhor prometeu para nós também, para todos aqueles que creem no seu nome. Nós estamos caminhando em direção ao cumprimento dessa promessa, aguardando ansiosamente que esse dia chegue logo. O dia em que nós poderemos nos encontrar com o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Então nós também estamos nessa caminhada. Cada cristão está nessa caminhada. A Igreja Presbiteriana da Pauliceia está nessa caminhada há 47 anos, nessa jornada. Mas algumas coisas são importantes para que essa caminhada seja bem-sucedida para o povo de Deus. E como nós vimos aqui, a partir do versículo 29, eu quero destacar a primeira questão que é fundamental nessa caminhada em direção ao novo céu, à nova terra. Assim como foi para o povo de Israel no Antigo Testamento, o é também para nós em nossos dias, nos dias de hoje. Nós devemos prosseguir para o alvo. E é isso que nós estamos fazendo. Mas nós devemos prosseguir para o alvo com confiança na direção do Senhor. Com fé, na certeza de que Ele está nos guiando e nos sujeitarmos ao seu modo de nos conduzir e de nos guiar a cada momento da nossa vida aqui. Nós precisamos confiar na direção do Senhor para as nossas vidas, na direção do Senhor para o seu povo aqui neste mundo, como também foi necessário e importante o povo de Deus no Antigo Testamento seguir em marcha, prosseguir na sua caminhada, mas com confiança, com fé na direção do Senhor. Porque Deus se propôs a guiar o seu povo. Mas é interessante quando nós observamos no capítulo 29, eu quero pedir a sua atenção que você observe o que nos diz o versículo 29, que Moisés toma uma atitude aqui, no mínimo, indevida, e que reflete falta de confiança na direção de Deus, que reflete falta de confiança em Deus, que é o guia do seu povo. O texto nos diz, o próprio Moisés quem escreveu, e ele relata isso, que à medida que eles estão se preparando para seguir adiante, ele vai ao encontro deste homem, possivelmente um jovem ainda, que era alguém conhecido dele, e que ele sabia que Hobabe era alguém que conhecia muito bem aquela região ali. Uma região difícil. E ele então, neste momento, ele se sente atraído em fazer o convite a Hobabe, para que Hobabe se torne o guia dele, juntamente com o povo do Senhor. Observe que Moisés, ele se dirige a Hobabe, filho de Reuel, portanto é o seu cunhado. É alguém que ele conhece e que sabe que ele tem conhecimento também ali da região.
por onde eles precisam caminhar. E ele faz o convite: vem conosco. Vem conosco, Hobabe. E ele deixa claro a razão do convite. Não é porque você é nosso cunhado, não é porque você é gente boa. Vem conosco porque você conhece muito bem essa região. E você vai nos servir de guia. Observe que ele vai deixar isso claro na sequência do texto. Ele faz promessas. Ou seja, se Hobabe aceitasse o convite, ele ia ser muito bem recompensado. O convite feito ao seu cunhado era também um convite atraente. Ele não ia fazer o serviço de graça. Ele ia ser muito bem recompensado. Moisés diz, dá-vo-lo-ei, vem conosco. Ele diz que Deus vai abençoar eles, né? E ele vai também assim favorecer a Hobabe. Vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas para Israel. De fato, Deus tinha prometido mesmo. Deus prometeu a terra de Canaã, com toda a sua riqueza, com todas as casas prontas, com toda a terra já cultivada e tudo o que tinha, prometeu dar para os israelitas. E ele diz que também vai recompensar a Hobabe se Hobabe vier com ele. Mas é curioso a reação de Hobabe. Ele, de pronto, ele diz no versículo 30, não irei. Antes eu irei aos meus familiares, irei à minha terra, à minha parentela. Não teve muita conversa, ele não deu muita margem, ele foi decidido, mas Moisés também estava decidido. Ele não desistiu facilmente. É interessante que a tradução da Bíblia NVI, ela vai deixar mais claro a insistência de Moisés, como que suplicando para que Hobabe viesse com eles. E ele diz no versículo 30, tornou Moisés, ora, não nos deixes, ou seja, por favor, é assim que traduz a NVI, por favor, venha conosco, não nos desampare neste momento tão importante para nós. Nós precisamos de um guia, nós não conhecemos o caminho, nós não conhecemos a região, na verdade não havia um caminho humanamente falando, porque era Deus que estava conduzindo o povo. Mas Moisés agora coloca a sua confiança, é tentado colocar a sua confiança não em Deus, mas no homem, para que a caminhada fosse bem sucedida na perspectiva dele. Ele diz, você nos servirá de guia, vem conosco. Ô Moisés, espera aí, você não está entendendo o que está acontecendo contigo? Você está chamando uma pessoa, um homem, para guiar o povo de Deus, aquele que Deus disse que ia guiar até a terra de Canaã? Você está esquecido das promessas que Deus fez? E agora você tira a confiança em Deus, que deve ser depositada como o guia do seu povo, e vai buscar a direção de um homem? Colocar a confiança em um homem para ser o guia do povo do Senhor? Quando você lê o texto de Êxodo, capítulo 23, Deus havia dito isso claramente para Moisés. Ele diz lá, capítulo 23, versículo 20 de Êxodo, eis que eu envio um anjo, e o anjo aqui em letra maiúscula, estudiosos vão dizer que esse anjo se refere à pessoa do próprio Jesus Cristo. E qual era o papel desse anjo? Eis que envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Vocês entenderam aqui? O que Deus havia dito para Moisés? Moisés, eu mesmo vou guiar vocês até o destino final, até o cumprimento da promessa que eu fiz para vocês. Sou eu. O compromisso é comigo. Moisés parece que se esqueceu disso. Ao recorrer ao Hobabe,
para ser o guia. O versículo 21 de Êxodo 23 ainda diz: guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os destruirei, diz o Senhor. O que está acontecendo com Moisés, meus irmãos? Obabe seja o nosso guia. Muitas vezes na nossa caminhada neste mundo aqui, como povo de Deus, nós temos a consciência, e todos nós concordamos, que nós temos a Deus como nosso guia. Eu gostei porque o primeiro cântico que vocês cantaram aqui, Senhor Jesus, meu guia, é exatamente isso. Você está caminhando em direção ao novo céu, à nova terra. Esse mundo aqui é passageiro para nós somos passageiros por esse mundo. Nós sabemos o que vai acontecer com esse mundo, com essa terra, com esse universo. Nós temos sobre nós as promessas do Senhor. Nós temos sobre nós a promessa da vida eterna. Nós temos a promessa de que Jesus irá voltar. Nós temos a promessa de que Ele também está nos guiando, nos conduzindo em direção ao cumprimento dessa bendita e maravilhosa promessa. E você não sonha com isso? Eu sonho com o novo céu, a nova terra. Eu sonho com encontrar o Senhor Jesus Cristo. Mas nós devemos prosseguir nessa caminhada, confiando na direção do Senhor sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós somos tentados a deixar de confiar em Deus para confiar em nosso braço, em nossa própria inteligência, em nossa própria capacidade humana. Muitas vezes nós, pastores, somos tentados a isso porque também lidamos com a demanda das nossas igrejas. E muitas vezes nós também somos tentados a buscar que homens apontem o caminho para nós. É claro que os nossos irmãos nos ajudam. Nós podemos pedir um conselho, pedir uma orientação, mas nós não podemos deixar de confiar que o Senhor é quem está nos guiando, deixar de buscar a direção do Senhor para as nossas vidas. A igreja de Paulicéia está de parabéns, reverendo, tá, ó. Chique, linda. Uma palavra que a minha esposa falou, porque mulher sabe como é que é, né? Tem aquele olhar crítico, que às vezes a gente não tem para essas coisas principalmente. Ela falou assim, reverendo, está agradável. E está mesmo, né? Está linda, está agradável. Isso é sinal, demonstração de como o Senhor tem abençoado a sua igreja aqui também. De como o Senhor tem conduzido a sua igreja aqui também. De como o Senhor tem sido fiel à promessa que Ele mesmo fez para o seu povo em nosso tempo. Mas não se esqueça que é responsabilidade sua e minha nos atentarmos para a direção do Senhor. Qual é a vontade de Deus para mim agora? Por onde Ele está me conduzindo? O projeto que eu tenho está de acordo com a vontade do Senhor? A igreja que eu sonho pastorear é a que Deus está preparando para mim? Nós, como povo de Deus, reunido, instituição, igreja, estamos no caminho certo? Estamos nos submetendo à direção do Senhor? Ou será que temos buscado pessoas, excluindo Deus, para assumir o seu lugar? E trazemos invencionices, e usamos criatividade que ofende, que fere, que é contra os princípios estabelecidos na palavra
do Senhor. Meus irmãos, nós prosseguimos para o alvo, mas em primeiro lugar, nós devemos prosseguir confiando na direção do Senhor para as nossas vidas. Como crente, individualmente, nós devemos fazer isso através das nossas orações, pedindo ao Senhor que Ele continue a nos guiar e que Ele nos dê a clareza necessária para entender a sua vontade sobre as nossas vidas, por onde Ele quer nos conduzir. Como cristãos individualmente, nós buscamos entender a direção do Senhor para as nossas vidas, estudando a sua palavra, procurando conhecer a sua vontade e pedindo que Ele nos dê o entendimento, o discernimento para nós compreendermos claramente os seus ensinamentos, a sua vontade revelada na palavra do Senhor. Como cristão, individualmente, nós devemos buscar a direção do Senhor, pedindo que Ele nos dê sabedoria para entender as situações que são colocadas diante de nós nesta vida, neste mundo aqui. Situações em nossa família, situações em nosso trabalho, situações em público, no dia a dia. Senhor, por onde o Senhor quer que eu vá? Qual é a tua vontade? É nos colocar sob a dependência do Senhor, entendendo que Ele dirige a nossa vida e assim, confiando que a sua direção, que a sua vontade é o melhor para as nossas vidas. Observe que na sequência do texto, meus irmãos, Deus continua a guiar o seu povo. Ele diz que depois desse convite, que não foi bem sucedido, ainda bem, o versículo 33 diz que eles partiram, pois do monte do Senhor, caminho de 3 dias, e a arca da aliança do Senhor ia diante deles, caminho de 3 dias também, para lhes preparar lugar de descanso. Mas o versículo 34 revela a presença de Deus através da nuvem. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Partindo a arca, Moisés dizia, lembra de Êxodo 23, que eu li agora há pouco? Está lá também essa citação aqui. Moisés dizia, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam de diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, quando paravam para acampar, Moisés dizia, volta, Senhor, para os milhares de Israel. Observe a relação agora que Moisés demonstra de submissão à vontade de Deus, à direção do Senhor. Nós podemos, e muitas vezes somos até tentados a abrir mão da direção do Senhor, a não confiar na sua direção como guia para as nossas vidas. E quando isso acontecer, nós precisamos reconhecer, nos arrepender, pedir o perdão e correr para a direção segura do nosso Deus para as nossas vidas. Mas em segundo lugar, meus irmãos, além de nós prosseguirmos para o alvo, confiando na direção do Senhor, nós também devemos prosseguir para o alvo, tomando muito cuidado. Prossiga sem murmurar. É o que nós podemos observar. O povo murmurou, se queixou da sua sorte. Nós somos pecadores, nós somos também tentados a reclamar das coisas. E muitas vezes a reclamar da maneira como Deus está guiando a nossa vida. Observe que isso aconteceu com o povo de Deus aqui também do Antigo Testamento. O capítulo 11, versículo 1 diz que o povo queixou-se, ou se queixou da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Queixar aqui é reclamar, é murmurar. Queixar aqui é dizer para Deus que não está concordando com a maneira como Ele está conduzindo as coisas. Queixar da sua sorte significa se rebelar contra a vontade de Deus aqui no contexto da situação do povo de Israel. E é por isso que a reação de Deus foi
tão veemente. Observe como Deus reagiu. Ouvindo o Senhor essa queixa, essa reclamação, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles, consumindo as extremidades do arraial. Deve ter sido uma experiência terrível para eles. Pecadores diante de um Deus irado. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quando nós pecamos, nós despertamos o juízo de Deus, a ira de Deus, e nós sofremos as consequências dos nossos pecados, dos nossos atos. Que no caso aqui foi reclamar, murmurar, e Deus repreendeu, Deus castigou prontamente ali o povo. Então, em segundo lugar, nessa caminhada nossa, nessa marcha em direção ao novo céu, à nova terra, ao encontro com o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos tomar cuidado para nós não cairmos no pecado de murmurar, de reclamar diante do Senhor. Precisamos tomar cuidado com a nossa própria murmuração diante de Deus, para que nós não sejamos também castigados, como foi castigado o povo de Deus nesta ocasião. Mas observe que logo na sequência, Moisés intercede pelo povo, porque o povo recorre a Moisés. Moisés, interceda por nós. Não nos deixe ser consumidos, destruídos por esse Deus irado, por causa do nosso pecado, da nossa reclamação, da nossa queixa. E Moisés então clama ao Senhor, e o texto nos diz que o fogo se apagou. Deus se ira, mas Deus continua sendo misericordioso, sendo bondoso. Mas Deus se ira. Mas Deus não admite o nosso pecado, a nossa rebeldia. Nós não somos obrigados a concordar com todos diante de nós. Cada um tem o seu modo de pensar, de agir, e Deus vai usar cada um de nós exatamente como nós somos, como Ele nos fez. Mas o fato de nós discordarmos da direção de A, B ou C, da posição do irmão ou da irmã, não deve ser motivo para a rebeldia. Não deve ser motivo para nós agirmos com murmuração, com queixa, como pessoas rebeldes diante dos irmãos e diante do próprio Deus. Precisamos, como igreja do Senhor, sempre buscar promover a paz, não a discórdia. Muitas vezes, a minha opinião, a minha vontade, é sim a que eu gostaria que fosse cumprida, executada, mas nem sempre é a melhor. Muitas vezes as coisas estão acontecendo, mas não está me agradando, mas está servindo para a maioria. Eu preciso agir com prudência, com sabedoria e com humildade, visando o bem, visando a paz e visando o crescimento do reino de Deus aqui, onde Ele nos colocou. Então eu preciso, na minha caminhada com o Senhor, tomar cuidado com o pecado da murmuração, com o pecado da reclamação. Mas parece que quando as coisas iam se acertarem, iam ser resolvidas, vem uma outra situação e cria uma outra crise. Naquele momento ali,
em que o povo está se preparando para a sua retomada da caminhada em direção à terra prometida. O versículo 4 nos diz que o populacho, ou seja, tudo indica que foram aqueles que vieram também, que saíram do Egito, gentios, egípcios, que acompanharam os israelitas no êxodo, na saída do Egito. Então não eram os próprios judeus, eram pessoas gentias que faziam parte, estavam ali entre o grupo. E o texto nos diz que este povo, este grupo que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. E aí o que vai acontecer? Ou o que aconteceu? Eles conseguiram influenciar os israelitas, pelo que os filhos de Israel se tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma. E nenhuma coisa vemos senão este maná. Observe como eles tratam o pão que vem do céu, com desprezo. Quando nós caímos no pecado da reclamação, da murmuração, nós corremos o risco de desprezar as bênçãos de Deus, seu cuidado, seu amparo, seu amor para conosco. O povo tinha diante dele ali o pão, um pão que eles não precisaram cultivar a terra, não precisaram fazer nenhum esforço para ter. Deus lhes deu do céu, bênção de Deus para a sua sobrevivência lá no deserto. Mas por causa do pecado da reclamação, eles agora desprezam a bênção, o sustento do Senhor. O maná, ele é declarado em outro texto como sendo o pão que veio do céu, ou o pão do céu. O Novo Testamento também se refere ao maná nesse sentido. Isso é muito significativo, porque ao se referir como pão que vem do céu, o pão de Deus, significa exatamente isso, o cuidado amoroso de Deus em sustentar o seu povo numa terra árida, numa terra difícil de sobrevivência, e Deus não desampara o seu povo ali. Nesse momento, meus irmãos, o povo peca porque eles não tiveram o cuidado de se atentar e eles foram influenciados pela murmuração, não deles própria, mas a murmuração alheia. Nessa caminhada que nós estamos também, nesses dias, nesse tempo que Deus preparou para nós devemos ser sábios. Além de cuidar da nossa própria língua, de como nós reagimos diante das situações, nós também precisamos ser sábios ao ouvirmos reclamações dos outros, sermos prudentes para não permitirmos que isso também influencie, contamine o nosso coração e a nossa mente, e nós nos associemos àquele que reclama, e reclama, e reclama. E assim desprezemos o cuidado de Deus, o seu amor, a sua direção sobre as nossas vidas. Meus irmãos, quando essas coisas acontecem, isso traz sérias consequências para o povo de Deus. Tira a paz da igreja, a harmonia, pode gerar divisões. O povo de Deus precisa manter a união, ou melhor, a unidade do corpo de Cristo. Essa unidade pode ser ameaçada. Ela pode ser ameaçada justamente pelo pecado da murmuração, própria ou alheia, se você se deixa influenciar por ela também. O apóstolo Paulo, sendo sábio, instruindo a igreja de Corinto,
Ele diz na sua primeira carta, capítulo 10, versículo 10: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Mas isso é um tipo de pecado que todos nós estamos sujeitos, porque somos seres humanos pecadores, mas nós somos pecadores redimidos. Nós somos pecadores que temos a palavra, nós somos pecadores que temos o Espírito de Deus, nós somos pecadores guiados pelo Senhor. A tua vida pertence ao Senhor. Você faz parte desse povo de Deus que vem desde o Antigo Testamento, e esse retrato, esse evento aponta para a realidade de hoje. A terra de Canaã, a terra como nos diz no texto anterior que nós lemos aqui, a terra dos cananeus, passou nesse contexto. Aquilo lá do passado se tratava do que ainda está por vir. Por isso que nós devemos ler essas histórias e extrair essas lições, aplicando na nossa vida, entendendo que nós estamos nessa jornada, confiando na direção segura do Senhor e sendo sábios e prudentes na maneira de nos relacionarmos uns com os outros, visando sempre o bem do povo de Deus, o crescimento da sua igreja e a glória do seu santo nome. Meus irmãos, que Deus continue a nos guiar e a nos conduzir, que cada um de nós possamos em todo momento continuar buscando a direção do Senhor, para que, tendo essa confiança e nos deixando cada dia sermos guiados por Ele e nos guardando do pecado da murmuração e de outros pecados também, estou destacando apenas este aqui, com base no nosso texto, coisas boas aconteçam no meio do povo de Deus. Possamos, por exemplo, sendo guiados por Deus, termos contentamento no Senhor. Termos gratidão pela sorte que Ele nos concede. Os israelitas queixaram-se da sua sorte. Mas quando o cristão confia a sua vida na direção do Senhor, sabe que Deus está conduzindo. Não importa se o que está acontecendo lhe é agradável ou não, a sua fé está na direção do Senhor. Então, isso gera contentamento no seu coração, gera gratidão a Deus, porque ele sabe que a sua vida está sendo conduzida pelo Senhor. Gera temor ao Senhor, e ele se submete à direção de Deus, às autoridades que Ele dá a cada um de nós aqui nessa terra, para que a sua vontade seja cumprida. E nós não vamos desprezar as bênçãos de Deus sobre cada um de nós, como fizeram os israelitas. Nós vamos reconhecer o seu cuidado, o seu amparo em todo o tempo, em todo o momento. E assim, meus irmãos, nós teremos a alegria de poder continuar a nossa jornada, a nossa caminhada, cada vez mais crescendo na graça do Senhor e pela sua misericórdia e graça, com base nessa fé, nessa confiança e nos submetendo à sua direção, pecando menos a cada dia. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos faça cada vez mais crentes melhores para a glória do seu santo nome, para que este mundo possa conhecer este Deus que assumiu esse compromisso de libertar e conduzir um povo até a sua direção, até a sua presença. Que esse mundo possa conhecer esse Deus
através da sua vida, através da sua conduta, através da sua fé nesse Deus. Que Deus aplique a sua palavra pela sua misericórdia e graça ao seu coração nesta noite. Nós vamos orar nesse instante. Quero convidar então a igreja a se colocar em pé. Já é o final. Eu irei fazer a oração. O senhor quer orar? Oi? O senhor quer orar? Okay. Vamos orar então. Pai Celestial, Deus de misericórdia, de bondade, Deus que é todo-poderoso, o Deus que nos amou profundamente, e a prova disso foi a morte do Teu Filho Jesus na cruz, o Deus que não está distante, que não é distante de nós, do Teu povo, mas que está presente na nossa vida, no meio do Teu povo, nos guiando, nos conduzindo até a Tua presença. Senhor, nós nos alegramos, nós dirigimos a Ti toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor, porque o Senhor quis nos libertar da nossa própria escravidão, da morte, do pecado, e nos dá essa alegria, Pai, nos dá esse prazer de sermos constituídos Teus filhos. E por mais que nós vivamos aqui no mundo caído, no mundo pecaminoso, e tenhamos uma vida imperfeita, e soframos, nós temos a alegria, temos o consolo, temos a confiança de que o Senhor conduz as nossas vidas, de que a nossa vida está sob os Teus cuidados, está amparada pelo Senhor, e que a Tua vontade é sempre boa, é sempre perfeita. Ó Deus querido, aumenta a nossa fé. Ajuda-nos, ó Pai, a nos submeter cada vez mais à Tua vontade, à Tua direção para com as nossas vidas. Que o Senhor nos revista cada dia mais da Tua sabedoria, nos dê mais do conhecimento da Tua palavra, que o Senhor nos ajude a sermos pessoas mais achegados ao Senhor, mais próximos do Senhor através de uma vida de oração constantemente, e possamos cada vez mais experimentar da Tua graça, experimentar da Tua glória, experimentar do Teu poder, e que a nossa vida, Senhor, seja usada por Ti neste mundo aqui, como luzes, refletindo a glória do Senhor para este mundo. Senhor, eu Te louvo, eu Te agradeço por mais um ano que o Senhor concede a esta amada igreja. Louvo o nome do Senhor pela vida de cada irmão, cada irmã que é membro dessa igreja, que está comprometido com o Senhor através dessa igreja local. Louvo e exalto o nome do Senhor também pelo Teu ministro, nesta casa, pelo seu conselho, pelos oficiais da Tua igreja. Que o Senhor continue conduzindo a vida de cada um deles, revestindo-os cada vez mais do Teu poder, da Tua presença, e usando-os, ó Deus, para alimentar, fortalecer, e que a Tua boa mão, a Tua boa direção esteja sendo aplicada na vida do Teu povo aqui, através deles. E que assim, Senhor, a Tua igreja continue a crescer, a ser fortalecida, e que seja uma igreja cada vez mais agradável a Ti. Que o Senhor use o Teu povo aqui como instrumento em Tuas mãos, para a glória do Teu santo nome. Te agradeço, ó Deus, por este aniversário, por esta alegria que tenho também, juntamente com a minha família, com os meus, de poder participar desta festa, deste culto de gratidão, de louvor ao Senhor. Que o Senhor tenha recebido os louvores, as orações, como aroma agradável
a Ti, ó Pai, ainda que sejamos adoradores imperfeitos, mas pelos méritos do Teu Filho Jesus Cristo, que assim chegue até o Senhor a nossa adoração, nosso louvor e a nossa gratidão. Em nome do Teu Filho Jesus que oramos. Amém. Amados irmãos, recebam a graça, a bênção, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai Celestial, a comunhão e o consolo do Espírito Santo de Deus repouse, meus irmãos e irmãs, sobre todos vós e sobre a Igreja de Cristo em toda a terra, hoje e para sempre. Amém.